Olá, esse é o Incrementando 154 de outubro de 2021 e o tema deste mês é a armadilha dos indicadores. A Incremental continua rumo à maioridade com o nosso propósito como guia: humanizar os números para viver a abundância da nova economia. O Incrementando é um dos instrumentos que utilizamos para transmitir o que entendemos e acreditamos que é preciso para que os números e o dinheiro possam contribuir com um mundo melhor. Nesses podcasts mensais, compartilhamos experiências, ideias e aprendizados. Queremos fazer com que os números inspirem as empresas e seus hologramas a perseguir, sempre de maneira solidária e humana, incrementos nos seus lucros e caixas para, assim, contribuírem no desenvolvimento de um Brasil ético, humano e próspero. Nesse Incrementando, resolvemos explorar um tema citado por um gestor em uma reunião de resultados recente de um cliente nosso. O objetivo deste conteúdo é discorrer sobre os riscos que as empresas correm nos momentos de tomar decisões, de cair em uma armadilha que os indicadores podem criar. Descrevemos 2 exemplos reais que mostram como isso pode ocorrer e também como é fundamental um olhar sistêmico para encontrar um conjunto equilibrado de indicadores que ajudem a incrementar lucro e caixa, sem que as iniciativas não prejudiquem uma à outra. Nesses dias, em uma reunião de resultados de um cliente, um dos gestores comentou como é relativamente fácil cair na armadilha dos indicadores. Para isto, basta estabelecer índices sem um cuidado sistêmico. A conversa era sobre os desafios relacionados à gestão da NCG, necessidade de capital de giro, mais especificamente sobre as dificuldades em coordenar compras, fluxo de caixa, estoques adequados e equilíbrio fiscal. A questão é que, visando manter o dinheiro mais tempo no caixa da empresa, normalmente são definidos indicadores e desafios para uma logística que mantenha o almoxarifado o mais enxuto possível. Porém, há situações que, se as decisões forem tomadas sob essa única perspectiva, podem provocar um efeito exatamente contrário. Como? Vamos imaginar, por exemplo, uma circunstância onde, para cumprir a programação da produção, surja a necessidade de adquirir matérias-primas que cheguem na empresa no primeiro ou segundo dia do mês. Nada mais lógico que o responsável, orientado para manter o prazo médio de estocagem o menor possível, espere até o limite para efetuar a compra. No entanto, nesse caso, talvez fosse mais interessante antecipar a chegada do material para o último dia do mês anterior. Vamos explicar melhor. Levando em conta que normalmente os fornecedores concedem 30 dias de prazo de pagamento, então a compra, se fosse realizada de forma antecipada, seria paga, por exemplo, no dia 30 do 10 e não no dia 2 do 11. Mas, por outro lado, o crédito para minimizar os pagamentos dos impostos poderia ser aproveitado no dia 20 do 10 e não em 20 do 11. Ou seja, se a compra não fosse adiantada, o fornecedor seria pago antes do aproveitamento do crédito. O que vale mais a pena? Na verdade, não há uma resposta única para todas as situações. O importante é que a pessoa que for decidir tenha ferramentas que auxiliem a enxergar a situação de modo sistêmico.
Nesse caso, além do índice de estoque, também são importantes os indicadores de impostos e a visão do fluxo de caixa. Tem um outro exemplo que já mencionamos em uma outra edição do Incrementando, que ilustra muito bem essa armadilha dos indicadores. Marcelo Simões, antes de ingressar na consultoria, fez um estágio numa indústria automobilística e lembra que um dos principais indicadores que norteava as decisões dos gestores era a quantidade de veículos produzidos por dia. Em função disso, os esforços eram para cada vez mais aumentar o volume da produção diária. Porém, não havia demanda suficiente e os carros ficavam parados nos pátios. E, como consequência, montadoras e concessionárias promoviam os famosos feirões, baixando preços e sacrificando margens. Esses dois casos reais ilustram os cuidados que precisam ser tomados no processo de definição de indicadores em uma empresa. Sempre recomendamos não exagerar na quantidade de índices, pois as pessoas acabam se perdendo em meio ao emaranhado de números e não conseguindo enxergar o que é relevante e vital. Mas, por outro lado, uma quantia muito reduzida também não é o ideal, exatamente por causa desses exemplos. Tem um assunto que temos insistido nos incrementando. Os negócios vêm aprendendo a cuidar melhor da lucratividade e, consequentemente, melhorando os indicadores relacionados a esse tema. No entanto, vemos uma evolução muito pequena, para não dizer nenhuma, no que diz respeito ao caixa. Enfim, para não cair na armadilha dos números, é preciso de muito critério na escolha do conjunto de índices que vão nortear as decisões das pessoas. Um grupo de indicadores equilibrados e sistêmico. Esperamos que tenha gostado e que continue nos acompanhando em podcast e também nos textos. Até o próximo mês!